Este projeto é realizado com recursos do Fomento Cult São Paulo, com apoio do PROAC Editais e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, através do Programa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. De meu amor. Considerando os recursos públicos recebidos e o interesse na ampliação dos acessos aos produtos culturais, uma das medidas adotadas para a democratização do projeto é a disponibilização de uma série de oficinas online referentes ao livro Dossiê Nora Ney, uma voz poética e política 100 anos mais. Vim pela noite tão longa de fracasso. Olá, tudo bem? Eu sou Camille Viola, sou jornalista, pesquisadora musical, escritora e sou uma das autoras do livro Dossiê Nora Ney, uma voz poética e política, 100 anos, organizado pelo Rafael Fernandes Lopes Farias e lançado pela editora Garota FM Books. Essa oficina eu estou fazendo baseada no capítulo que eu escrevi para o livro, Em Busca de um Novo Lugar para a Mulher, Feminismo e Quebra de Padrões na Trajetória de Nora Ney. E aí eu vou ler um roteiro que eu fiz a partir desse capítulo que eu escrevi para o livro, dessa mulher que é tão importante para a música brasileira, mas também para a história das mulheres no nosso país. Eu vou falar sobre alguns dos desafios enfrentados pela cantora por sua condição feminina e de que forma ela lutou contra muitas das barreiras impostas às mulheres brasileiras ao longo de sua história. Embora não se tenha notícia de que Nora se afirmasse feminista, a artista teve comportamentos que contrariaram o lugar destinado à mulher pela sociedade ao longo de toda a sua trajetória. Aliás, desde criança ela já dava indícios de que não teria uma trajetória comum. Nora apanhava com frequência de seu pai por ir brincar na rua. Foi tentando segurar a filha em casa que ele deu a ela um violão ao ver seu gosto pela música, marcando o início de uma relação com o ofício que mudaria sua vida. Essa história começa no dia 28 de julho de 1952. Nora Ney, já uma cantora renomada, foi levada para o hospital depois de ingerir 30 comprimidos de tranquilizantes. Seu marido na época, Cleido Queiroz Maia, levou a artista às pressas para o ponto-socorro e lá disse que ela era viciada em entorpecentes e havia tomado uma dose mais forte. O médico Haroldo da Cunha Mello, que tinha atendido a artista, desconfiou dessa versão e prestou queixa na polícia. Quando Nora acordou do coma, confirmou as suspeitas do médico. Ela havia sido forçada por Cleido, que colocou uma faca em seu pescoço, a ingerir as pílulas. Ou seja, a cantora havia sofrido uma tentativa de feminicídio. O episódio foi um extremo de um casamento marcado por agressões, ciúmes e instabilidade financeira, já que ela sustentava a casa com sua carreira artística. Nora tinha 30 anos e era casada com Cleido havia 10 anos. Nos anos 90, ou seja, muito mais tarde dessa história, ela contou ao historiador Alcir Lenharo, autor do livro Cantores do Rádio, a trajetória de Nora Ney e Jorge Goulart e o meio artístico de seu tempo, que na adolescência ela sofreu uma tentativa de abuso sexual e que isso impulsionou seu casamento aos 20 anos, já que a união era vista como uma proteção para as mulheres, além de ser considerado um caminho natural para elas. Cleido, o marido, tinha estudado direito, mas não chegou a se formar e vivia de bicos. A cantora, que na verdade se chamava Iracema Ferreira Maia, era formada em contabilidade e trabalhava na área, mas deixou o emprego quando se casou, como era comum com as poucas mulheres que trabalhavam fora de casa na época. Porém, quando ela começou a frequentar o fã-clube Sinatra Farney na Tijuca, que era um espaço que reunia muitos artistas, começou a cantar e conheceu o próprio cantor e pianista Dick Farney, que realizava saraus em sua casa com seus fãs. Dali, sairiam talentos como João Donato, Paulo Moura, Raul Mascarenhas, Billy Blanco e mais tarde Johnny Alf, além da própria Nora. Sua voz grave, única e o seu jeito de cantar quase falado, sem vibrato, muito diferente do padrão da época, de certa forma antecipando o estilo que consagraria a bossa nova no fim de 1950, encantavam a todos. Outra característica da cantora era o R carregado, típico da fala carioca, muito diferente do padrão que imperava na época, aquele R rolando assim. Na casa de Dick Farney, Nora conheceu o cantor Lúcio Alves, que publicamente era considerado rival de Farney, mas na verdade era um grande amigo do artista. E ele levou a cantora à Rádio Tupi, já que a emissora estava precisando de alguém que cantasse bem inglês e esse era o caso de Nora. Ela foi contratada e inicialmente ganhou o nome artístico de Nora May, inspirado em Doris Day, mas se tornou Nora Ney depois de receber uma carta de um ouvinte que entendia seu nome desse jeito ao escutá-la no rádio. Nora e o diretor da rádio, Sérgio Vasconcelos, gostaram e decidiram que ela deveria adotar um novo pseudônimo. Durante as férias de Aracide Almeida, que era uma grande estrela da época, Nora e o cantor Roberto Paiva passaram a apresentar o repertório da estrela. Nora acabou convidada para se tornar uma das cantoras titulares da Boate Meia-Noite no
Copacabana Palace. Mas, por viver um casamento violento, ela indicou Doris Monteiro, que era menor de idade, para o posto. A justiça liberou, contanto que ela fosse acompanhada da mãe, mas o diretor artístico da casa, o jornalista Caribé da Rocha, queria porque queria Nora e insistiu com ela. A cantora, então, disse que ele falasse com seu marido. Isso porque até 1964, a condição das mulheres era ditada pelo Código Civil de 1916, que considerava a mulher casada relativamente incapaz, assim como os maiores de 16 e menores de 21 anos, os pródigos, como eram chamadas as pessoas que dilapidavam seu patrimônio, e os silvícolas, como eram chamados os indígenas. Portanto, a cantora precisava da autorização do marido em diversas situações de sua vida, como, por exemplo, trabalhar fora de casa. A década de 1950 é chamada de Anos Dourados devido às grandes mudanças que aconteceram naquele período. Na Guerra Fria, o período de tensão entre os Estados Unidos, que era líder do bloco capitalista, e a União Soviética, líder do bloco socialista, que durou até 1991, o Brasil teve uma grande aproximação com a cultura e o modo de vida estadunidenses, recebendo uma forte influência daquele país na formação de uma nova identidade nacional. Aconteciam, ao mesmo tempo, a abertura ao capital estrangeiro, a crescente industrialização do Brasil e os novos padrões de consumo, fundidos pelos meios de comunicação de massa, como a imprensa e o rádio. O espaço feminino na sociedade, no entanto, era cheio de contradições. Por um lado, as mulheres vinham adquirindo maior escolaridade e adentrando cada vez mais o mercado de trabalho. Por outro, após o fim da Segunda Guerra, campanhas estrangeiras passaram a incentivar a volta das mulheres ao lar e ao papel tradicional de gênero. O casamento, a maternidade e os cuidados com a casa eram considerados uma vocação das mulheres e deveriam ser prioridades em suas vidas. Vale aqui um parêntese para dizer que essa era a realidade, sobretudo, de mulheres brancas de classe média e classe alta no Brasil. Porque as mulheres negras, que em geral eram pobres, já estavam inseridas há mais tempo no mercado de trabalho, principalmente em funções domésticas ou como empreendedoras, desde o pós-abolição. Para ser uma ideia, em 1936, Laudelina de Campos Melo fundou a primeira associação de trabalhadores domésticos do país. Foi graças ao trabalho dessas profissionais que mulheres como Nora puderam exercer uma profissão, tendo a quem delegar os cuidados com a casa e com os filhos. De qualquer forma, naquela época, os valores patriarcais estavam entranhados em diversas esferas da sociedade. Aquilo que hoje a gente chama de machismo estrutural, né? E era amparado pelas leis. Cleide acabou permitindo que Nora cantasse na boate do Copacabana Palace, depois de muita insistência dos produtores. Lá, ela interpretava um repertório internacional, que incluía músicas em inglês, francês, espanhol e, às vezes, português. Na mesma época, o jornalista e compositor Haroldo Barbosa e a diva Marlene também ficaram impressionados com Nora Ney e incentivaram o diretor da Rádio Nacional, onde eles trabalhavam, a conhecê-la. Resultado, ela acabou contratada também. A ida para o Copa marcou uma virada na vida de Nora. Ela se apresentava diariamente à meia-noite. O marido, embora estivesse lá quase sempre, estava cada vez mais contrariado. Afinal, agora a cantora não era só uma voz na rádio. Sua imagem se tornava cada vez mais conhecida. Para piorar, pouco tempo depois, o cantor Jorge Goulart entrou para a equipe de cantores da boate. Segundo o escritor Rui Castro no livro A Noite do Meu Bem, Goulart tinha um histórico de envolvimento amoroso com diversas cantoras da época, como Dalva de Oliveira, enquanto ainda era casada, Emilinha Borba e Linda Batista. Já o escritor e pesquisador Rodrigo Faur contesta essa versão, que considera exagerada. Mas, de qualquer forma, Cleido, o marido de Nora Ney, morria de ciúme do novo colega de trabalho da cantora. Enquanto a carreira da estrela estava em plena ascensão, seu casamento estava desmoronando. Um mês depois da tentativa de feminicídio que abriu essa oficina, Nora gravou Ninguém Me Ama, que se tornou um enorme sucesso. A música era o lado B de um disco de 78 rotações, que tinha no lado A a canção Amor Meu Grande Amor, versão de Caribé da Rocha, para a música Amour Mon Cher Amour, do francês Henri Collard. Ninguém Me Ama tem como autores Antônio Maria e Fernando Lobo. Rui Castro afirma que ela foi composta apenas por Antônio Maria, que cedeu o crédito ao parceiro musical. Já a própria Nora Ney contou anos mais tarde que a cantora Tircinha Batista havia contribuído com alguns versos e chegou a brigar com Antônio Maria por não constar entre os autores. Essa versão é bastante plausível, já que a história da música brasileira é repleta de apagamentos de mulheres. Bem, a música estourou, rendendo a Nora o primeiro disco de ouro da indústria fonográfica brasileira por 300 mil cópias vendidas. Ninguém Me Ama acabaria se tornando um dos maiores sambas canções da história
história. Foi gravada até pelo ídolo estadunidense Nat King Cole, que registrou a música no Rio de Janeiro e contou com Nora como professora, tecendo elogios a ela. A gravação entrou no álbum A Meus Amigos, de 1959, e a música também ganhou versão em espanhol, Nadie Me Quiere, cantada pelo mexicano Javier Solís, conhecido como El Rey del Bolero Ranchero. A cantora foi muito corajosa ao denunciar a tentativa de assassinato. Na época não existia o conceito de feminicídio, nem o de violência doméstica. A legislação brasileira, inclusive, previa o chamado crime passional, que geralmente considerava a conduta violenta do homem um deslize motivado pelo comportamento da esposa. Ou seja, a mulher era culpada pelo crime do qual havia sido vítima. A justiça frequentemente acatava a tese de que o marido havia agido em legítima defesa da honra. Aliás, ao prestar depoimento, Nora contou que já havia denunciado Cleido anteriormente por tê-la maltratado e espancado diversas vezes. Isso em um contexto em que as agressões dos maridos das mulheres eram considerados, muitas vezes, um direito deles para corrigir o comportamento delas. Para se ter uma ideia do desamparo feminino na época, a primeira delegacia especializada em atendimento à mulher, a DEAN, foi inaugurada somente em 6 de agosto de 1985 em São Paulo. No Rio de Janeiro, cidade de Nora, apenas no ano seguinte. Já a Lei Maria da Penha, que tem como objetivo prevenir e proibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, foi sancionada apenas em 7 de agosto de 2006. E mesmo hoje, muitas vítimas são desencorajadas a registrar ocorrência contra seus agressores, inclusive nas DEAMs. O feminicídio, que é o assassinato de uma mulher por sua condição feminina, só começou a ser debatido no Brasil nos anos 2000 e apenas em 2015 se tornou crime específico no Código Penal brasileiro. Apesar de todo o machismo da época, Nora conseguiu não só ter sua denúncia acatada, como a imprensa corroborou com sua versão a noticiar a tentativa de assassinato sofrida por ela. É provável que, além do nível socioeconômico que a cantora havia alcançado na época, seu status de estrela, com a crescente popularização do rádio, tenha contribuído para que ela tivesse uma credibilidade que as mulheres não costumavam ter na época. O rádio, por sinal, tinha sido crucial para que a própria profissão de cantora fosse vista de forma diferente. Até a década de 1930, as intérpretes e outras mulheres das artes em geral tinham sua imagem associada à prostituição. Com o crescimento desse veículo de comunicação, muito impulsionado na era Vargas, elas foram ganhando prestígio e passando a ser vistas como, entre aspas, dignas de respeito. Com o salário que recebia, Nora Ney teve condições de se separar do marido, alugou um apartamento e matriculou os 2 filhos em um colégio interno. Isso também estava longe de ser um passo fácil, já que na época não havia o divórcio, que só viria a ser instituído em 1977. Àquela altura, a única possibilidade para desfazer um casamento era o desquite, que permitia uma separação, mas não uma nova união. Existia um grande estigma sobre as mulheres desquitadas, que eram frequentemente responsabilizadas pelo fracasso da união. Elas eram marginalizadas. As outras mulheres não gostavam de conviver com elas, pois acreditavam que mulheres desquitadas eram fáceis, entre aspas, e poderiam ameaçar seus relacionamentos. Muitas dessas mulheres tinham dificuldade até de conseguir trabalho e o preconceito se estendia aos seus filhos. Apesar disso, diferentemente de muitas mulheres daquele período, Nora Ney refez sua vida afetiva. Tempos depois, assumiu um relacionamento com Jorge Goulart, seu colega de trabalho. Mas isso não quer dizer que ela não tenha sofrido com o machismo da imprensa. Houve quem insinuasse que a violência cometida por seu ex-marido seria, na verdade, uma jogada de marketing para impulsionar sua carreira. Meses depois de tentar matá-la, Cleido concedeu uma entrevista que ganhou 3 páginas na revista Manchete, dando a sua versão do caso. Embora, segundo os jornais, na época do incidente ele tenha admitido a culpa, agora ele voltava com a versão de que a cantora havia ingerido por conta própria os comprimidos que quase a mataram. Também a acusava de querer se promover a todo custo e afirmava que o relacionamento dela com Goulart tinha se iniciado quando Nora ainda estava casada. Mais uma vez, a estrela não se intimidou, entrando com uma queixa-crime contra o ex-marido. Cleido vivia rondando um novo casal no Copacabana Palace, e uma noite perseguiu os dois enquanto estavam em um táxi, atirando diversas vezes contra eles. Felizmente, nenhum tiro os atingiu. Nora novamente denunciou o ex, e como tinha acontecido antes, alguns setores da imprensa deram a entender que tudo não passava de uma estratégia para alavancar a carreira da artista. Cleido ainda tentou processar a mãe de seus filhos por danos morais, mas não deu em nada. Ele então tentou se matar da mesma forma que havia feito com a cantora. E, embora não tenha morrido, sumiu
desvio da vida do artista e da vida dos filhos. 37 anos depois, pôs fim à própria vida. Nora viveu com Jorge Goulart até o fim de sua vida em 2003. Apesar disso, a história não foi fácil para ela. Durante algum tempo, Goulart manteve publicamente o primeiro casamento, alegando que queria proteger a filha do estigma de ter pais desquitados. Para os homens, no entanto, ter uma vida dupla era considerado normal. Isso era visto como parte da natureza deles e era até motivo de status. Por isso, a cantora estava sem ele em muitas ocasiões importantes, como as festas de fim de ano. Além disso, como os dois haviam combinado de não ter filhos, quem sofreu as consequências foi ela. Por não haver divórcio, filhos de novas uniões de pessoas desquitadas eram considerados ilegítimos, tendo menos direitos do que os legítimos. Fora todo o estigma. A pílula anticoncepcional também não tinha chegado no Brasil, o que fez com que Nora passasse por nada menos que 14 abortos, o que já era crime no país. Se na vida pessoal ela rompeu muitas barreiras, na carreira também não seria diferente. Em 1953, ela lançou Preconceito, de Antônio Maria e Fernando Lobo, que se tornaria um hino da comunidade LGBTQIAP+. Aliás, nas festas que passava sem Jorge Goulart, antes que ele se desquitasse, em geral a cantora tinha companhia de seus amigos da comunidade. Segundo Rui Castro, devido à temática de suas músicas, ela fazia muito sucesso com grupos excluídos, como presidiários, prostitutas, bêbados, abandonados e solitários em geral. Mas Nora era bastante politizada. Quando quiseram criar um fã-clube para ela, ela topou, contanto que fossem promovidos cursos de alfabetização de corte, costura e cozinha para facilitar a profissionalização de mulheres, além de aulas sobre direitos e políticas. Era sororidade na prática, muito antes da popularização desse conceito. Além disso, em uma época em que mulheres pouco manifestavam publicamente suas opiniões acerca de temas considerados sérios, ela se assumia de esquerda. Tinha começado a frequentar reuniões do Partido Comunista com o primeiro marido e continuou depois de se desquitar, agora ao lado de Jorge Goulart. Os dois também atuavam com o Centro Popular de Cultura, o CPC, vinculado à União Nacional de Estudantes, a UNE. Em 1958, estiveram entre os primeiros artistas brasileiros a se apresentar em países do bloco comunista, com um show na União Soviética. Durante 15 anos, fizeram apresentações nesses países, incluindo uma para 45 mil pessoas na China. Em 1962, Nora lançou pelo CPC a música João da Silva de Billy Blanco, uma crítica ao consumismo e à invasão da influência dos Estados Unidos no Brasil. Com o golpe militar de 1964, ela e Jorge Goulart foram perseguidos por sua militância e partiram para o autoexílio. Retornaram ao Brasil em 1971 e retomaram as carreiras. Embora nunca tenham retornado ao sucesso anterior, se mantiveram relevantes na ativa. Nora se apresentou com Jorge Goulart até 1982, quando um tumor nas cordas vocais encerrou a carreira dele. Ela continuou cantando até 1992, quando sofreu um AVC durante um show que a deixou com sequelas das cordas vocais. Ao longo da vida, Nora Ney enfrentou violência sexual e doméstica e diversas outras consequências da desigualdade de gênero. Mas a cantora nunca se conformou com o papel destinado a ela pela sociedade, enfrentando obstáculos e servindo de exemplo para outras mulheres, mostrando que era possível buscar a independência financeira e interromper ciclos de violência. Agora, antes de me despedir, eu queria aproveitar e convidar todos a assistir às outras oficinas aqui no canal e a conhecer o livro Dossiê Nora Ney, Uma Voz Poética e Política 100 anos mais. Muito obrigada por ficarem comigo e até mais. Velhice chegando e eu chegando ao fim. Ninguém me ama, ninguém